Olá, estamos começando mais um episódio do podcast, VIPcast. E hoje estamos aqui com a presença da Yara. Yara, especialista em gestão de líderes e equipe, seja um prazer, Yara. É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer te receber aqui, Yara. E, pessoal, hoje ela está aqui para falar um pouquinho mais com a gente sobre gestão empresarial, que eu tenho certeza que é uma dúvida muito comum, para nós que estamos empreendendo. E é isso. Eu que fico feliz pelo convite, quero agradecer a vocês, mais uma vez a gente tá junta. É um tema delícia, é um tema para todo mundo, para quem faz unha, para quem faz bolo, para quem tem empresas de marketing, e é o que todo mundo precisa. Então já me coloco à disposição para tirar dúvidas e demais. Sobre essa questão, de ser para todo mundo, eu queria abordar uma pergunta que eu acho que é fundamental para todo mundo que começa a empreender, Eu acredito que muitas das vezes que as pessoas começam a empreender, elas acham que é apenas criar um CNPJ e pronto, fiz a empresa, mas esquece do processo, esquece da gestão. Qual que é o passo a passo para criar uma empresa que realmente vai seguir essa gestão, que pode ter sucesso daqui para frente? O CNPJ, de fato, é uma das últimas preocupações que o empreendedor ele precisa ter para começar a empreender, O CNPJ é a coisa mais fácil do mundo, que é realmente você ali oficializar seu nome fantasia, escolher o seu nicho. O mais difícil é o planejamento estratégico. Por que muitas empresas começam e fecham? Por que muitos empreendedores começam com aquela sede de vontade, sede de vamos começar, vai dar tudo certo, e de repente as coisas saem do trilho por falta de planejamento estratégico? Então eu gosto muito de pensar como se fosse uma contratação. Você contrataria uma pessoa assim, do nada, com qualquer tipo de expertise, sem pensar na função dessa pessoa, qual que é a importância do cargo dessa pessoa? O empreendedor ele precisa pensar, ter essa linha de pensamento para si mesmo. Qual que é a minha função na empresa? Em que nível de administração eu vou atuar? Eu vou estar no nível de operador, eu vou estar no nível tático, eu vou estar ali intermediário, eu vou estar estratégico. Então, eu vejo que o primeiro passo, para empreender é realmente fazer um planejamento estratégico, realmente parar para pensar como que essa empresa vai funcionar. Eu gosto muito de falar do modelo Canvas, porque ele é um modelo que dá para você desenhar o passo a passo, o que você precisa fazer, mas a falta de planejamento, a gente fala muito de realização de sonhos quando a gente fala de empreender. E, de fato, empreender é você estar realizando sonhos. Mas para esse sonho sair do campo da imaginação e ele ser palpável, é necessário ter um planejamento. Então, não dá para empreender com impulso. O impulso é para dar o primeiro passo. Para empreender é necessário ter um planejamento estratégico. Bacana, interessante. Nessa jornada toda de aprendizado, acredito que tem um grande processo seu aqui nessa caminhada. Como que surgiu essa vontade de falar sobre gestão, sobre líderes? Como que foi essa trajetória sua? Eu não iniciei dentro do mundo da administração e da gestão. A minha primeira formação acadêmica foi em estética, e eu achava que a estética é o que iria me nutrir para o resto da vida. Vou aposentar sendo esteticista. Foi quando eu realmente precisei empreender e eu vi que saber fazer o procedimento era uma das coisas mais fáceis. Como é que eu trago esse cliente para mim? Quando eu comecei a contratar funcionários, como é que eu lidero pessoas diferentes, Essa pessoa tem esse temperamento, essa pessoa não é tão produtiva, essa pessoa não conversa tanto, e aí fui convidada para ir para dentro de sala de aula. Já tem 5 anos que eu sou professora, me tornei professora em 2019, e aí eu entendi um pouco de como que é gerir isso. Quando eu precisei ministrar essas matérias de administração e gestão, foi que eu me apaixonei por essa área. O meu mestrado, ele é em administração de empresas, então encarei de novo a sala de aula, fui para o mestrado, para eu conseguir ser uma professora melhor, mas também para eu entender como que era gerenciar o meu negócio. Foi quando eu vi que fazer o procedimento mesmo, ele não era
não brilhava tanto os meus olhos, que eu fui picada mesmo pela veia do empreendedorismo, da gestão, e eu vi a necessidade de pessoas, de empreendedores que às vezes lutam ali, às vezes não têm a condição financeira ou a própria ignorância de não saber desses assuntos e de despertar essas pessoas, essa vontade de sair do operacional e de entender como que é gerir essa empresa, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que faz bolo, o bolo dela é maravilhoso, é o melhor que tem. Às vezes ela não sabe como é que ela vai fazer uma gestão desse negócio, como é que ela chama cliente, e às vezes fica presa ali no marketing que é só rede social e esquece das outras ferramentas que estão disponíveis mesmo. Então, eu vi essa necessidade em mim de olhar para trás e olhar para o meu começo e ver que eu comecei a empreender por amor mesmo. Não tinha gestão, não tinha estratégia, não tinha nenhum plano. E o ver o quanto que deu certo, porque eu já tinha esse gosto de não estar tão ali dentro do operacional e de sair, de ter o meu momento de gestão. E como que fica as outras pessoas que às vezes não têm essa vontade? Porque gestão, administração é um assunto que não é tão legal, né? As pessoas gostam mesmo de botar a mão na massa, de estar ali envolvido com os clientes, de estar ali no meio da ação. E aí, quando você fala de gestão e administração, fica condicionado a um assunto que é chato. E aí, por ser chato, não é necessário. Só que aí, quando a empresa dá errado, eles contratam um consultor empresarial para resolver aquele probleminha ali, que às vezes se você tivesse sentado antes e planejado, ele não estaria tão em vista. Muito bom, viu, Yara? E é realmente isso que acontece, né? A gente vê tantas pessoas que empreendem, mas que começaram por causa de um desejo que viram, falaram assim, eu sei fazer bolo, vou fazer. Eu falo porque quando era mais nova era era uma fonte de renda para mim. Eu falei assim, eu vou fazer uns doces aqui, mas não tem nem ideia de como começar, de que precisa de mais do que apenas saber sobre a questão do operacional ali, né? E não só nessa área, mas várias áreas, né? Inclusive, eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, né, de contabilidade, quando começou a falar sobre isso, o meu mundo foi abrindo, assim, eu lembro direitinho. Gente, mas tem que olhar lugar para poder abrir. Para mim, se fosse uma rua movimentada, já estava bom. E não é assim, né? Tem várias análises estratégicas que precisam ser feitas, mas que muitas vezes quem está no operacional ali, ou quem está no Instagram, às vezes sabe sobre marketing, sabe que precisa divulgar, mas não sabe sobre operar o seu financeiro, a sua gestão empresarial, como liderar, como delegar. E isso é tão importante, né? Sim. É isso. Eu queria saber de você, até por causa disso mesmo, que tem tantas pessoas que têm essa dificuldade. Eu acredito que por ser meio que um padrão, assim, né? As pessoas saírem do CLT, na maioria das vezes, para empreender, e hoje ainda costuma ser algo meio que padrão, o sistema CLT, então muita gente não sabe muito a diferença entre ser um gestor e você ser o dono, né? E qual que seria essa diferença hoje? Olha, hoje eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas romantizar o CNPJ. E CNPJ, assim, ele não tem como se romantizar tanto. Você tem flexibilidade de horário? Tem. Você pode fazer o que você quiser? Pode. Você pode decidir viajar quantas vezes você quiser? Pode. Mas é um mercado que você não tem como trabalhar com previsões. Que previsão que o empreendedor tem? Nenhuma. Por mais que você sente para fazer um bom plano de marketing, de gestão, faça aplicação, faça tráfego, você confia que essas informações vão chegar nas pessoas certas e você vai trabalhar ali técnicas de vendas para fechar. Mas é necessário voltar a esses primeiros princípios, sabe? A principal diferença de uma área para outra é que o CLT, diferente, ele vai ter uma carga horária definida e precisa ter, assim como o empreendedor também tem. E muitas vezes o CLT ele tem mais flexibilidade de horário do que o empreendedor. Porque o empreendedor você empreende 24 horas. Exatamente. Se o cliente manda mensagem 10 horas da noite, você vai falar, acabou o meu horário de trabalho? Tem como. A depender do setor que você empreende, você precisa estar ali flexível. O CLT não. Acabou o horário de trabalho, bateu o pontinho, tirou o crachá, ele está liberado. Então, assim, acredita que exatamente assim, é fácil empreender. Que é fácil, né? Que você vai ganhar uma liberdade. Não é. O que é gostoso? A nossa paixão. O que você gosta de fazer?
isso é gostoso. Eu acho que não tem preço você trabalhar com aquilo que você faria até de graça, sabe? Mas a área do empreendedorismo é uma área que não dá para ser romantizada, né? Tanto que se vê as pessoas voltando às vezes para o CLT e muitas vezes dividindo, tendo que trabalhar em empresas e ainda assim quebrar um dobrado ali empreendendo. Então, assim, são áreas distintas e que ambas, elas têm os seus lados positivos e negativos, né? Então, como professora, eu não consigo romantizar nenhuma das áreas. Todas as áreas têm os seus prós e seus contras. Mas empreender, ele está muito voltado a uma jornada de autoconhecimento, que às vezes a gente vê que dentro da própria profissão, talvez a gente não está 100% satisfeito, né? Fala, nossa, acho que não era isso que eu queria para minha vida. E aí, quando você vai empreender, você se depara com uma área que você romantizou e de repente ela não faz mais sentido para você e ao mesmo tempo você tem que lutar para dar certo ali porque você largou um emprego que às vezes não tem como voltar de novo. Então, assim, é uma jornada de autoconhecimento, de você parar e analisar mesmo a autopercepção. O que te move? O que você gosta dali? Por que você vai largar este emprego para empreender de ponta cabeça dentro dessa área? É pensar um pouco no que nos motiva mesmo, sabe? É verdade. E pensar também que isso depende mais de nós, né? Porque quando a gente está empreendendo, é como você falou, tudo depende de nós mesmos, né? Agora, no CLT, tem uma facilidade no sentido de que tem sempre alguém ali, tem o fulano que é responsável pelo setor X, Y e Z. E muitas vezes quem está começando no empreendedorismo é só ele por ele mesmo, até que ele consiga ter outras pessoas para poder ajudar, né? E acaba que isso vai gerando um fardo, né? A pessoa começa a empreender, acha que é fácil, vai com essa mentalidade, tipo, eu posso começar na hora que eu quiser, eu acordo na hora que eu quiser, eu atendo na hora que eu quiser, e acaba que frustra, porque não tem retorno, né? Tudo aquilo que você vai fazer vai gerar consequência. Tem essa falsa liberdade, porque quando vai empreender de início, querendo ou não, você tem que ter uma dedicação muito maior, né? Igual a Stephanie comentou. É a gente que vai estar no operacional o tempo inteiro. Então, a partir do momento que você começa a entender que tem que ter disciplina na hora de empreender e que isso vai gerar um resultado melhor, até financeiramente, organização também, você vai começar a poder trazer pessoas para trabalhar com você e assim você consegue ter uma liberdade que o empreendedorismo oferece, né? Sim. Empreender, gente, não tem uma fórmula mágica, né? Acho que ninguém nasce pronto para nada. Nem para o CLT e nem para o CNPJ. Essa jornada de você conseguir ali adequar o que for necessário, o que for preciso, aprender com os erros e identificar o que deu errado. Muitas vezes a gente tenta uma vertente, essa vertente dá errado, a gente larga para lá e cria outras. Às vezes é saber analisar o próprio erro, às vezes dá para tirar proveito daquilo ali. Então a regra dos 3 anos da empresa ela é fundamental. Até 3 anos vai dar muita coisa errada e vão dar muitas coisas certas. Então, até você conseguir ter esse pilar desses 3 anos, de sobreviver esses 3 anos, é muita água que vai jorrar por debaixo da ponte. E saber analisar tudo que está acontecendo ali e trabalhar, acho que o principal é a inteligência emocional, de você não condicionar o erro a você, né? Porque nós temos esse fardo de eu fui a pessoa errada, eu não fiz isso aqui dar certo, e entender que às vezes é o próprio processo, né? Como se fosse uma pessoa que está crescendo ali, né? Então vai cair, vai levantar, vai dar errado, vai tropeçar. E o que dá para fazer com isso? Então ter uma empresa, gerenciar uma empresa, é entender que até você mesmo dentro dessa empresa é uma persona, é uma pessoa ali dentro. Então não tem como a gente pegar aquilo e também se frustrar com tudo e não romantizar qualquer processo, é analisar de forma analítica mesmo tudo que está acontecendo. Interessante sobre isso, a gente estava conversando no encontro, né, que a gente fez, e a gente debateu alguns assuntos assim, sobre inteligência emocional. E de fato, para tudo na nossa vida tem que ter aquele controle, aquela gestão emocional, né? E para empreender não seria diferente. E o que foi mais pautado lá foi o seu CPF. Se o seu CPF não está bem, o CNPJ também não vai estar. Então, ter esse controle, esse autocontrole de si próprio com as suas emoções é fundamental até para a gestão da empresa, né? Funcionar, o fluxo funcionar.
Um outro tópico também que eu me lembrei na hora que você falou foi exatamente dessa questão de não desistir, né? De você ter coragem para recomeçar várias vezes durante o processo do empreendedorismo. Porque por muitas vezes, durante esse processo, vão ter erros que pode levar ao pensamento de melhor desistir, né? O que eu tô fazendo nisso? Vou enviar currículo, sabe? E aí é onde eu acho que precisa ter essa resiliência mesmo de acreditar que não. Você precisa sim permanecer, tá normal, isso acontece, e essa inteligência emocional para saber que até as maiores empresas já quebraram milhões de vezes para hoje estarem aqui. Então, a gente precisa ter essa sabedoria, né, na hora de lidar com o empreendedorismo. Um outro processo importante também, dentro do que você trouxe, é o que eu vejo que muitos empreendedores não fazem, né? Que é uma própria consultoria da identidade empreendedora. Então, o que é isso? Eu sei tudo do meu negócio, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a moça do bolo, porque foi o primeiro exemplo. Eu tenho uma confeitaria, eu sei tudo de bolo, sei tudo de ingrediente, eu sei tudo de loja, eu sei como é que... para quantas massas, quantos bolos que vão dar, mas eu não sei o meu perfil como empreendedores. Existem aproximadamente 9 perfis de empreendedores, 7 tipos diferentes de líderes. Além disso, 4 tipos de temperamentos que cada um vai ter, e dentro dos temperamentos, dentro do perfil profissional, são 16 personalidades. Então, se eu fosse me definir hoje... E a gente achando que era... Como que eu me defino? Eu sou Yara Santos, sou gestora empresarial, tenho um temperamento colérico sanguíneo, meu perfil de empreendedor é um perfil analítico, dentro da minha liderança eu tenho uma liderança relacional e a minha persona é uma persona comandante. Então, olha só, para eu abrir um negócio, e se o CPF não está bem, o CNPJ não está bem, é uma realidade, mas quem é você? Dentro do seu perfil empresarial. Então, é uma das consultorias que eu presto também, que é mostrar como que essa pessoa pensa. Por exemplo, tem um perfil de empreendedor que é o perfil criativo. Aquela pessoa que tem um monte de ideia. Tanto de ideia. Mas não consegue executar. Porque a mente dela vai a 1000. Só que é um perfil. O perfil o empreendedor criativo é aquele que tem milhares de ideias. E são excelentes. Mas se for colocar no papel, se for para ele conversar com você, ele já não sabe explicar. Então, olha como é que é importante o empreendedor, ele entender que a jornada do empreendedorismo não é solo. Então, por exemplo, o meu perfil é analítico, eu já sou o contrário. Eu tenho uma ideia, eu já penso em todas as vertentes dela, eu já tenho todas as respostas para dar certo e errado. Qual que é o meu erro, às vezes? Um pouco de criatividade, que às vezes eu não tenho. Mas como que eu sei disso? Conhecendo. Realmente pensando, pesquisando, fazendo vários tipos de teste. E é um tipo de processo, é um tipo de serviço que eu presto, que é sentar para a pessoa e desenhar qual que é o perfil dela. Aí eu vou saber o que eu delego, o que é meu, o que não é meu, aonde que eu vou ganhar, por exemplo, mais dinheiro mesmo. Por eu ser uma pessoa muito analítica, meu WhatsApp não fica comigo, meu WhatsApp fica com Dara, porque Dara é muito mais relacional do que eu. Na minha liderança é relacional, é assim, o dia inteiro, meninas, como é que vocês estão? Vão marcar. Eu sou aquela líder que gosta de reunião toda semana, né, Dara? Mas, já com o cliente, eu já não consigo ser assim. Com o cliente, eu sou muito objetiva. Então, eu não quero isso aqui. Então tá bom, tchau. Dara, isso é não. Interessante, eu não sabia que tinha esses pontos, essas personalidades. Tem muitos perfis. Então, quando a gente está falando de empreendedor, não é só dessas vertentes de caixa, marketing, financeiro, é o próprio perfil. Quem está comandando essa empresa? Qual que é a sua personalidade empreendedora? E é muito interessante isso, porque, por exemplo, até então, eu estava lá sofrendo com o WhatsApp, perdendo vendas. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa relacional a nível de atendimento, eu sou a nível de liderança. Então, qual que é a minha necessidade hoje? Eu preciso ter uma pessoa específica para o marketing, que é a Dari, e eu preciso de uma pessoa lá no atendimento, que são áreas que eu não vou brilhar. Eu consigo ficar... Você gasta seu tempo ali com uma área que você não vai ser produtiva. Não vou ser produtiva, e eu vou perder tempo para quê? Eu sou o quê? Eu sou professora, eu gosto de ensinar, né? Então, assim, eu sou professora, eu sou empreendedora, eu sou analítica, eu gosto de estudar, eu gosto de sentar, olhar todas essas vertentes, é o meu perfil. Aí eu vou ficar sofrendo, porque eu não consigo, às vezes... trabalhar uma objeção no WhatsApp? Não, eu delego isso. Vou ganhar muito mais dinheiro se eu
se eu der uma porcentagem que a pessoa merece, porque cada pessoa merece, né? Então a pessoa consegue fechar vendas, ficar no WhatsApp, conversar, ela merece ser beneficiada por isso. Essa pessoa vai ganhar dinheiro, vai ficar feliz, eu vou ter clientes para estar lá dentro do meu curso ganhando dinheiro, dando aula, e minha empresa vai estar funcionando, fluente. Ao mesmo tempo, qual que é o meu cargo? Eu sou professora, eu fico de 4 a 10 horas dentro de sala de aula, não tem tempo também para ficar conversando. E por isso que quando eu pego no celular, eu sou muito objetiva. Porque é o pouco do tempo que eu tenho, a maior parte do tempo eu estou construindo narrativas, ensinando. Então, é uma outra vertente que eu vejo que o empreendedor é uma jornada solo. Só se ele quiser. Tem recursos. Você precisa se conhecer, e não é se conhecer assim na sua persona pessoal, é quem é você dentro da empresa. Você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa analítica, você é uma pessoa mais conservadora, né? Tem pessoas que são mais conservadoras, né? Não gostam de mexer muito, do jeito que tá bom, e a gente precisa entender qual que é o lado positivo e negativo dessas personas e trabalhar planos de ação dentro da própria personalidade da pessoa. Essa questão aí que você falou, eu acho muito interessante, entender quem é você. Por exemplo, quando você falou de criatividade, eu tenho várias ideias, tanto que, por exemplo, a minha empresa, eu criei o nome, eu criei a narrativa da história, porém, na hora do processo em si, eu sou aquela pessoa que funciona, querendo ou não, o meu temperamento é melancólico, é um lado mais analítico, porém, perfeccionista, demais da conta, então isso me trava, eu crio o processo, não tá bom o suficiente. Aí, o meu esposo, ele é meu sócio também, ele é mais do tipo que executa. Porém, tem uma desavença. Aí a gente talvez seja por isso, exatamente por isso, essa dor que a gente tem na nossa empresa, por eu ser criativa, eu querer do meu jeito, perfeito do meu jeito, e ele ser, tipo, racional. Pegou, fez. Então, não pensa muito nos detalhes, onde que pra você é importante. Exatamente. E eu trabalho muito isso quando eu vou fazer, às vezes, uma consultoria onde tem equipes. Né? Por quê? Às vezes eu vou ter uma gestora que ela é melancólica e eu vou ter lideradas que têm outros posicionamentos, outros tipos de temperamentos. E aí eu vou trazer o temperamento de fato, segundo o Carl Jung, que são os 4 temperamentos, né, de Claudio Galeno, e eu vou trazer as outras vertentes, que são as personas, que são as 16 personalidades. Então, para isso, eu preciso ver quem que tá ali, com quem que eu trabalho junto. Eu trabalho junto com quem? Quem são essas personas? Fazer esses testes e conhecer a personalidade dessa pessoa. Até para convivência, Raíssa, dá certo, né? Por exemplo, eu já sou uma pessoa um pouco parecida com seu esposo, eu sou da execução. Né? Não me pego tanto nos detalhes, porque o meu processo ele é analítico. E aí, por exemplo, para trabalhar comigo, talvez se eu tivesse uma pessoa que fosse o oposto, não daria tão certo. Mas se eu tenho uma pessoa que preciso trabalhar com ela, aonde que a gente pode ali estabelecer os limites? Você vai poder executar, mas tem que ser desse jeito, porque aí é desse jeito que vai dar certo. E aí é um momento que a gente vai pegar essa pessoa que tem um pensamento mais de executor e ensinar os detalhes, e explicar a importância daqueles detalhes, porque uma pessoa que ela está realmente focada muito na execução, ela quer o resultado, ela quer ver o negócio acontecendo. Só que para a pessoa analítica, para a pessoa melancólica, né, dentro das 16 personalidades se chamam os diplomatas, né? Para os diplomatas, é necessário que a pessoa que está perto dela entenda a linha de raciocínio que ela teve, o porquê que ela pensou naquele pensamento, porquê que aquele processo precisa ser dentro naquele momento. Então, quando a gente exatamente, fala... Não é isso? Então, quando a gente fala de gestão de equipe, é esse caminhozinho de formiguinha que eu preciso ter de entender todas essas personalidades e criar planos para essa convivência ser saudável. Porque o costume é que com o tempo se adapte. Ou essa pessoa ela é tão diferente de mim que não dá pra gente trabalhar junto. Na verdade, é o oposto. A gente precisa de todas as pessoas perto da gente, porque nós nos complementamos. O que é difícil é a gente conhecer todas essas nuances. Como eu falei pra vocês, são muitos detalhes, né? E a gente precisa conhecer todos esses detalhes e estabelecer ali um plano de ação. Não só pro negócio, pra empresa funcionar, mas pro relacionamento de quem tá envolvido naquele resultado também está coligado, está relacionado. Porque se eu tenho uma equipe que não conversa, o resultado não vem.
É verdade, e eu achei tão interessante isso, sobre a gente se autoconhecer, né, porque realmente, muitas vezes a gente olha para o outro e fala, por que o outro faz as coisas dessa forma? Quando você não busca esse autoconhecimento, parece que é algo pessoal, né, e eu lembro que há um tempo atrás, claro que eu também não sei tanto quanto você nessa questão de profundeza e desse tanto de nuance, mas eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento nessa área de temperamentos, e todos os dias eu ficava surpresa. Aí eu falava, gente, então tá explicado, é por isso que fulano age dessa forma, é por isso que eu sinto isso. E aí a gente começa a se reconhecer e começa a querer também amadurecer, porque não basta só saber, né? Eu sou assim e pronto, vou morrer assim. Mas eu acho que é importante a gente também ir tentando criar uma maturidade para poder ver, olha, isso me atrapalha, isso tem sido ruim, então deixa eu melhorar naquilo. E eu sou colérica. Para mim, é assim, uma coisa que eu custei aceitar na minha vida era o meu temperamento, porque todo mundo falava, não, mas você parece melancólica, e eu também achava que eu era. Mas em vários pontos, quem era assim mais próximo e quem viveu a minha vida mais perto de mim sempre falou, tá doido, não é de jeito nenhum. E eu já sou desse estilo de antes feito do que perfeito, vamos fazer, quero pra ontem, mas assim, na maioria das coisas. Mas eu já tive muitas pessoas ao meu redor, né, que eram melancólicas, então eu aprendi muitas coisas com essas pessoas. Então tem a diferença também dessa questão do que é o nosso temperamento 100% e o que é a personalidade, né, que são as coisas que nós vamos aprendendo, ajustando. Então, eu acho que é muito importante até para entender sobre a sua equipe, sobre, por exemplo, se você tem um líder, por que o seu líder age dessa forma? Às vezes é a forma dele de ser, relacionamento. E eu, inclusive, comecei a buscar mais sobre isso por causa de um curso de noivos que tinha na minha igreja, e eu não entendi de jeito nenhum porque que meu, hoje, marido, né, agia de uma forma e eu agia de outra, e eu falava, meu Deus do céu, vai dar certo isso? E aí, na hora que eu vi, era realmente essa questão dos temperamentos. E aí, conhecer fez com que a gente pudesse ajustar as coisas. Pode ser até por causa da sua própria oratória. Você tem uma oratória muito sutil, muito doce. O timbre da sua voz, ele é mais melancólico, e isso pode confundir a personalidade. Mas eu garanto que na hora que você dá uma cortada numa pessoa, ela sente que você não é melancólica. Aí que tá o segredo do colérico, né? Eu já sou o oposto. Eu já sou a minha persona das 16 personalidades, é a persona comandante. Então eu tenho uma voz grossa, eu tenho uma fala rígida, sou dura, então é fácil, já dá pra perceber de cara. Mas você já tem um outro tipo de persona aí coadjuvante, você tem uma oratória muito sutil, sua voz é fina, você sorri muito, você tem uma expressão muito aberta que confunde, mas na hora que você dá uma cortada ali na pessoa, bota ela no lugar dela, rapidinho ela acha seu eixo. Encontra rapidinho, né? Como é que você descobriu isso? Há pouco tempo com uma pessoa, eu já consegui decifrar ela, quase uma psicóloga. Mas isso é muito bom, né? Para quem empreende, se conhecer, e não só pro empreendedorismo, mas para a vida mesmo, né? Uma dúvida que a gente queria saber é sobre essa questão mesmo de organização financeira, porque o que a gente percebe, né, no dia a dia, é que muitas pessoas que empreendem têm dificuldade de se organizar, de precificar. Às vezes a pessoa fala assim, eu vejo todo mundo pondo esse preço, acho que eu vou fazer também nessa média, porque é o que tá todo mundo fazendo, e aí quando vai ver não tá tendo lucro, às vezes até tem lucro, mas não sabe se organizar, confunde as coisas, acha que o dinheiro dele é o dinheiro da empresa. Sim. E aí eu queria saber mais sobre isso. A gestão financeira, pra mim, ela é igual aquele diário da pré-adolescência. Vocês já tiveram, gente? Que eu já tive. Todo dia você vai lá e meu dia foi uma bosta. Meu dia foi ótimo. Hoje eu conheci uma pessoa. Depois você não pega aquele negócio, analisa, você não passa uma vergonha. A gestão financeira é isso. Todos os dias tem que ter registro, que a gente fala que é o fluxo de caixa. E aí, às vezes o empreendedor, a pessoa que tem um negócio, ela foca naquilo, no que entra, no que sai, mas ela não sabe fazer uma análise. Aí, às vezes, entrou 10 mil, tô faturando. Mas qual que é o custo que está associado a esse valor que entrou? Né? Então, às vezes eu já fiz consultorias em algumas pessoas, uns profissionais, que do procedimento mesmo, ela só tinha lucro de R$8.
Que isso? Aí a pessoa entrou em desespero. Aí que a pessoa vê a necessidade de precificar. Não, então não posso cobrar esse valor, porque o valor final eu tô recebendo R$8, eu digo, é R$8. E às vezes a pessoa acha que tá, tipo assim, tendo um lucro maior, mas é porque não soube porque no fluxo do caixa, na entrada, tá alta, mas ela não entende todo o custo que tá relacionado à precificação. Seja ela em pacotes, né, ou seja ela ali individual por venda. Então a gestão financeira é um processo que ela precisa ser contínuo e diário. Todos os dias você precisa analisar, registrar tudo que entra, tudo que sai. Semanalmente você precisa fazer o DRE. DRE é a demonstração de resultado de empenho, né? Então, o que entrou, ele está relacionado ao quê? Eu estou tendo lucro? Eu estou tendo prejuízos? Né? Quando que a pessoa vai parar para fazer isso? Quando alguma conta está atrasada? Quando ela não consegue pagar, às vezes, a luz do espaço se ela tem uma locação? Quando o salário de um empregado está atrasado? Quando ela não consegue usufruir o dinheiro do próprio empreendimento? Aí que a pessoa, ela para falar, nossa, minha organização está ruim. Então, a organização, a gestão financeira, ela precisa ser diária, semanal, mensal, trimestral, anual. É todo dia, é aquele diário que você vai escrever todo dia o que está acontecendo. Porque aí, às vezes, a pessoa fala assim, não sei de onde que tá saindo, que eu tô gastando tanto dinheiro. Aí, sai na rua, compra blusinha. Aí, compra chiclete. Aí, eu vou fazer isso aqui. Aí, eu vou comprar isso aqui para minha casa. A falta de ter uma conta específica para a empresa e uma conta diferenciada para o seu uso pessoal. A falta do Prolabore é uma das principais causas desse desespero financeiro, que a pessoa vai ali administrando o dinheiro, vai entrando recursos e ela só vai tirando o que ela precisa comprar, gastar, mas ela não separa o salário dela dentro da própria empresa. Qual que é o seu salário? O que é seu? Né? Então, assim, o Prolabore é você precificar a sua prestação de serviço, seja de proprietário, seja no operacional, se você está mexido ali com as coisas do dia a dia, mas qual que é o seu salário dentro da sua empresa? Tira esse salário e aí sim, o que não é seu salário, você não mexe, porque ele é para você conseguir pagar os seus custos, sejam fixos, sejam variáveis, sejam investimentos, mas a falta de informação mesmo, de saber o que é uma gestão financeira e não só focar no fluxo de caixa, que entra, que sai, pagar a conta, pegar isso aqui, a falta de informação, de saber o que é uma gestão financeira, o que é o fluxo de caixa, o que é uma análise de DRE, como que eu faço um balanço patrimonial, são essas informações que às vezes faltam no empreendedor e causa esse desespero na hora que ele vê que a entrada que está tendo não está sendo suficiente para ele se autossustentar fora da empresa, sabe? É interessante, eu vejo que em todas as empresas, eu acredito que todo empreendedor, se não todos, não vou colocar assim, mas eu acredito que vários, por eu conhecer e ter clientes, eu vejo que tem falta dessa gestão financeira, não sabe o lucro, não sabe a importância de separar o dinheiro da empresa com o dinheiro próprio, então não tem essa noção, essa gestão mesmo. Eu só esqueci de falar da precificação. A precificação, ela de certa forma, ela é simples. Ela está envolvida com 2 fatores. Primeira coisa, você não pode pagar para trabalhar. É um fato. Então, por exemplo, está todo mundo cobrando esse valor, é interessante você olhar um pouco a concorrência, não assim, na vertente de ser melhor, mas a pessoa que está consumindo esse produto, quanto que ela geralmente paga? Então, é fazer um estudo de mercado. E aí, essa é a primeira coisa. Eu preciso entender o preço do mercado e entender o quanto que vale esse serviço que eu presto, ou o produto que eu vendo. Uma outra segunda vertente, que eu acho que seja mais difícil, é a percepção de valor. Tem muitas pessoas que não entendem o valor delas. Então, às vezes eu faço uma campanha e aí, às vezes, eu não tive um resultado positivo nessa campanha, vou abaixar a precificação. Porque ela entende que ela não vale aquele valor porque as pessoas não estão pagando. Aí eu preciso entender mercado, movimentação, mas focar na percepção, principalmente para quem presta serviços, né? Qual que é o seu valor? O seu valor é negociável. O que é variável, aí você mexe, mas o seu valor, entender o seu valor dentro da precificação é uma coisa muito preciosa também que as pessoas acabam se perdendo. Fica ali cobrando só o preço de custo mesmo, para ficar ali pareado com a concorrência e esquece do próprio valor e aí a precificação não fica justa, porque às vezes você vai pagar para trabalhar. Nossa, uma ótima conversa, gente.
Infelizmente, já deu o nosso tempo, né? Uma conversa produtiva, uma conversa que renderia horas e horas, que é muito bom, né? De falar. Mas eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar presente com você, por ouvir seu conhecimento, né? E você está convidada mais vezes vir aqui falar sobre temperamento. Tudo Tudo que você quiser. Pessoal, vocês viram aí como foi ouro esse episódio. Então, acompanhem a Yara no perfil dela, Yara Santos. A gente vai deixar aqui para vocês. E eu quero que vocês guardem essas dicas que ela deu aqui de verdade no coração de vocês, porque para quem empreende sabe como que é difícil a gente saber ter uma organização e uma gestão adequada. Então, cada um desses pontos foram muito valiosos e muito obrigada, Yara, pela sua presença, por estar aqui. Eu que agradeço. Quero só deixar 2 recadinhos, posso aproveitar esse espaço? Eu tenho um curso de gestão empresarial, tanto presencial e a partir do dia 30 de abril, então quarta-feira, ele vai estar disponível da Hotmart também. Então é o curso que ele tem 5 pilares. Gestão administrativa, para a gente entender o que é administração, quais são os setores dessa administração, quem sou eu dentro da minha empresa, eu trabalho essa vertente de autoconhecimento também. Gestão estratégica, planejamento estratégico, como é que eu planejo tirar meus sonhos do papel. Eu tenho uma outra aula sobre gestão financeira, uma de vendas e uma de marketing. Então, esse curso ele vai estar disponível online na plataforma da Hotmart e ele começa no dia 30 de maio no presencial. Então, vai ser todo sábado de manhã, 3 horinhas de curso, 5 encontros. Então, aproveitando esse espaço, chamar as pessoas que têm interesse, né, que viram que essa é uma conversa produtiva e que é um assunto necessário e também me põe à disposição, né? Então, meu direct é livre, meu WhatsApp é livre, é só me mandar qualquer tipo de dúvida que eu estou à disposição também. Gente, muito obrigada pelo espaço. Obrigada a você. Exatamente, não deixem essa oportunidade passar. Muito obrigada, Yara. Pessoal, se vocês ficaram aí nos assistindo até agora, eu quero que você comente aqui gestão empresarial. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu te convido a se inscrever no nosso canal e nos acompanhar também no Spotify, no nosso Instagram. Esse aqui é um espaço onde nós falamos sobre empreendedorismo, marketing, tudo aquilo que agrega na sua vida como empreendedora. Um abraço e até mais.